noite. Boa noite. Paz do Senhor, amém? Amém. Eu queria convidar você a mais uma vez a fechar os teus olhos. Hoje é culto de libertação e nós temos uma palavra de despertar. Amém. O Senhor vem despertar a sua vida nessa noite. Apresenta para Ele as suas lutas. Apresenta para Ele as suas dificuldades. Apresenta porque você está diante de um Deus que é poderoso, de um Deus que opera. Aleluia. Quando nós abrimos o nosso coração para Ele. Então que Ele venha operar em você nessa noite. E que você venha clamar por despertar. Fala, Senhor, desperta a minha vida, conforme a palavra que o Senhor me deu. Meu Pai, eu preciso, meu Deus, de roupas novas. Eu preciso, meu Deus, de roupas limpas. Eu preciso, meu Pai, que o Senhor tire a impureza de dentro do meu ser. Eu preciso, meu Pai, que o Senhor venha circuncidar o meu coração. Então, meu Pai, olhe para a minha vida nesta noite. Eu sei que Tu tens o poder para curar, Tu tens o poder para restaurar. E nós precisamos, ó Deus, de uma restauração verdadeira. Nós precisamos Te encontrar nessa noite. Fala conosco através da Tua palavra. Quebra com toda a resistência que há em nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Gênesis novamente, no capítulo 8, no versículo 22. E depois nós vamos ler de novo, obrigada Cláudia, Gálatas capítulo 6, do versículo 7 ao 10. Então a palavra do Senhor ela declara assim: enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão. Você pode se assentar? A gente vai ler daqui a pouquinho. Nós vamos continuar falando da lei da semeadura e da colheita. Esse assunto é um assunto muito importante, porque se nós queremos vencer, nós precisamos entender esse princípio que foi constituído, foi estabelecido por Deus. E quando o ser humano ele se move de forma correta, de acordo com esses princípios, nós conseguimos que todas as promessas que Deus tem para as nossas vidas, elas sejam liberadas. Então isso é transformador. Mas também nós temos que tomar cuidado, porque quando nós infringirmos, quando nós deslizamos nesses princípios, o que acontece? Nós abortamos todos os planos e todos os projetos que Deus tem para as nossas vidas. Então, nós não podemos ignorar a palavra de Deus. Nós não podemos agir na nossa vida como se nós estivéssemos soltos ao vento. Nós precisamos agir de acordo com aquilo que o Senhor nos ensina. Então a palavra declara que enquanto durar a terra, quando a terra existir, vai haver plantio e colheita, vai haver frio e calor. Então, assim como um dia está quente, o outro dia está frio, assim como as estações do ano ela acontecem, a colheita, semeadura e colheita sempre irá existir. Nós não podemos agir de uma forma isolada a isso, né? E em Gálatas 6, o versículo 7 diz assim, não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá a destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente
E aí, está falando sobre também semeadura e colheita. E veja bem, não está falando daquele sentido literal, né, de você arar a terra, colocar a semente, mas aqui, nesse versículo, acho que é o versículo 9, no versículo 8, está declarando: quem semeia para a carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Então, nós entendemos que a semeadura e a colheita, ela também atinge o âmbito espiritual. Não é só, né? Aqui não está dizendo só de você plantar para você comer. Não está dizendo de você trabalhar para você ter um pagamento. Está dizendo que você também vai acumular tesouros lá no céu. E, né, como está dizendo, o versículo 9 também declara, fala de semeadura, né, e não cansemos de fazer o bem, pois no próprio tempo colheremos se não desanimarmos. Então, não se canse de fazer o bem. Está falando de atitudes, das nossas atitudes. Então, as nossas atitudes, elas são sementes. E nós vamos avaliar 3 verdades a respeito dessa lei espiritual, né? A primeira, somente quem planta, colhe. Então, se você não planta nada você colherá. Se você só colhe o que foi plantado. Então, não adianta eu plantar milho, querer colher feijão. Não adianta eu plantar um mal por Alex e querer que ele me receber com bem. Isso não existe. Eu só vou colher aquilo que eu plantar. Então, se eu planto boas obras, eu colho boas obras. Se eu planto em fé, eu vou receber a fé que vem de Deus. Agora, se eu planto de qualquer maneira, de qualquer jeito, a minha vida nada mudará. Só vou estar acarretando a condenação para mim. E isso é muito sério. E a terceira verdade é que a colheita, ela é proporcional ao seu plantio, né? Então, a primeira regra da lei da semeadura e da colheita ensina que somente colhe quem planta. Em Lucas, no capítulo 6, no versículo 37 e 38, diz assim: Lucas 36, 37 e 38. Perdão. Amém? Claro, você pode pegar água comigo? Não julguem, e vocês não serão julgados. Não condenem, e não serão condenados. Perdoem, e serão perdoados. Deem, e lhes será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Então, aqui o Senhor Jesus, ele enfatiza algumas atitudes. Ele fala o seguinte, a Bíblia é um manual, né? Nela a gente sabe tudo que a gente precisa fazer. Só que na hora de colocar em prática, que é a dificuldade de muita gente, né? A gente sabe que tem que plantar, mas na hora que chega uma plantação boa, o que acontece com a gente? A gente acaba esmorecendo. Por que a gente esmorece tanto na hora que a gente precisa fazer algo que vai mudar a nossa vida, que vai transformar a nossa história? Porque os princípios do Senhor estão enfraquecidos dentro de nós. E nós precisamos resgatar isso dia a dia. Não adianta eu falar para o Diego, tá aqui, você gostaria de fazer algo para o Senhor, Diego? E aí o Diego vai falar assim, será? Estou preparado ainda não. Mas a oportunidade está na frente dele. E por que ele não agarra com a fé que precisa para mudar a história dele? Porque os princípios estão fracos dentro de nós. E
uma coisa que a gente não pode deslizar é em princípios da palavra de Deus. Se eu quero vencer, eu não posso deslizar dos princípios. E eu preciso conhecer esses princípios. Né? E aqui o Senhor Jesus está falando de atitudes que a gente precisa tomar no nosso próprio dia a dia. E às vezes a gente lê a palavra de Deus e fala assim, é verdade, eu vou falar com a Lu que ela não pode julgar. Só que isso é para você, é para mim. A palavra está falando com você. Não julga. Às vezes tem uma palavra boa, tem gente que tem uma palavra muito boa, muito abençoada para o outro. Porque para ela mesmo, aquilo ali não está tendo força necessária. E nessa noite a gente precisa pedir a Deus essa força necessária para vencer. Porque conhecimento o Senhor está nos dando. Né? E aí ele fala, não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem. E o que a gente vive fazendo? Condenando os outros. Condenando isso é fácil. Condenar os outros é muito fácil. Só que o que Jesus fala é para que você não condene, porque se você condenar, você vai ter uma péssima colheita. Ao passo que se você fizer o contrário, tudo que o Senhor reservou, todas as promessas serão liberadas para a sua vida. E a força necessária Ele vai te dar. Amém? Amém. E aí Ele fala, perdoe, e serão perdoados. Né? E aí Ele diz o quê? Ele não fala sobre só o que o Baruque não pode fazer. Ele fala sobre o que o Baruque tem que fazer. Ele dá bons conselhos para o Baruque. Perdoe, Baruque, para que você seja perdoado. E falar de perdão é um culto de libertação. É libertador. É difícil, mas é libertador. Porque quando nós perdoamos, é como se uma pedra que estivesse prendendo o nosso pé e puxando lá para baixo e fazendo a gente afogar, ela fosse solta e aí a gente voltasse para a liberdade. É como se isso acontecesse em termos assim, você entendeu como que a libertação ela acontece e como a gente é aprisionado quando a gente não tem força para perdoar, né? E o perdão, ele é uma semeadura. E nós precisamos semear, perdoando e amando uns aos outros. E aí eu queria abrir um parênteses, que a gente está em campanha para 2024. E eu queria que você pensasse se tem alguém ou algo que você precisa perdoar. Alguma situação que você passou e que te prende e que você precisa liberar para que essa pedra ela não te acompanhe em 2024. A decisão ela é minha e ela é sua. O que eu quero levar, né? Eu não quero levar a falta de perdão, porque eu sei que se eu não perdoar, a minha vida ela vai ficar acorrentada, ela vai continuar acorrentada. Então a gente precisa refletir sobre isso. Não tem nada a ver, só abrir um parênteses, né? Então, assim, nós temos que perdoar para sermos perdoados. Perdoar para seguirmos o exemplo de Jesus. Nós fomos chamados para seguir o exemplo de Jesus. Nós temos que ter disposição dentro do nosso coração de doar. Disposição de doação. Mas nós não devemos doar porque alguém falou, porque alguém mandou. Nós devemos doar porque nós sabemos que foi para isso que o Senhor nos chamou. E aí a gente precisa pensar como é que a gente faz essa doação. Como que está sendo feito o ato da minha doação. Porque a minha doação ela tem que chegar lá no céu. E se eu faço ela de qualquer jeito, de maneira mecânica, o Senhor ele não vai estar recebendo. Em Mateus 7, 12, diz assim: não julguem, para que vocês não sejam julgados. Pois da mesma forma que julgarem, mais uma vez a palavra está mostrando, vocês serão julgados. E a medida que usarem, também será usada para medir você. Então, o Senhor está dizendo para você nessa noite, evite sementes ruins. Plante boas sementes.
E que você venha repetir para dentro de você: eu preciso parar de plantar coisa ruim para a minha vida. Porque se eu continuar plantando coisa ruim para a minha vida, não há culto de libertação que vai ter solução para você. Porque Deus vem e te dá um escape, Deus vem e te dá uma saída, e aí você volta naquele mesmo ciclo. E nós devemos parar de plantar coisas ruins. O livro de Provérbios, ele nos traz ótimos ensinamentos. E também, sobre esse tema, Provérbios 11, no versículo 24 e 25, diz assim: há quem dê generosamente e vê as suas riquezas, outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Em outra tradução diz assim: quem dá água aos outros, terá a sua sede saciada. Amém? É isso que o Senhor tem para as nossas vidas. É algo forte, é algo poderoso. Se você liberar o seu coração para abençoar, para ser um abençoador, você vai ter as suas riquezas aumentadas. Mas não é da forma que você quer, é da forma que o Espírito Santo te dirige. Não é de qualquer forma. Não saia agindo com generosidade de qualquer jeito. Tem gente que confunde. E sai fazendo o que Deus não mandou fazer. Sai dando a quem Deus não mandou dar. A quem Deus não mandou abençoar. E aquele que Deus mandou você abençoar, você passa por ele como se ele não existisse. Quantas vezes você já passou na rua e viu uma pessoa jogada lá no chão e você passou como se ela fosse um lixo qualquer? E você não comprou um pão na padaria e deixou para ela. E aí você vê outra pessoa com quem você acha que vai ficar bonito, você doar. E aí você passa e fala: eu estou sendo generoso com essa pessoa aqui. Esses atos, Deus ele não recebe. E nós precisamos saber plantar boas sementes. A gente está falando sobre isso. Se você abençoar, aliviar, tirar o fardo de alguém, você nunca vai ter fardo, porque vai ter sempre alguém para te auxiliar. Em Provérbios 28, no capítulo 8, diz assim: quem semeia a injustiça, colhe a maldade. O castigo da sua arrogância será comprado. Quem semeia a injustiça, colhe a maldade. E a gente precisa olhar para dentro de nós. E completa-se o versículo: quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com o povo. Semear injustiça, gente, e ser generoso. Tem duas coisas aqui que o versículo traz. Se você semear injustiça, tem um caminho. Mas se você escolher agir com generosidade, tem outra coisa que Deus vai abrir o seu caminho. Ele vai te abençoar. E aí, muitas das vezes também, a gente deixa de semear por qualquer circunstância ou por qualquer situação, Em Eclesiastes 11 diz assim: quem observa o vento não semeará, e o que atenta para as nuvens não colherá. E aí você pode estar dizendo assim: mas eu não tenho semente para semear. Bondade, generosidade. E aí em Coríntios 9:10 fala assim: ninguém pode dizer que não planta por falta de semente, pois quem provê a semente é Deus. Tem muita coisa para fazer, muita coisa para fazer. Só que a gente tem que decidir fazer certo.
plantar certo. Na igreja está cheio de coisa que a gente pode semear. Tem um ministério infantil ali, ó, grandão. Não é fácil, não é. O ministério infantil é um desafio. E ao mesmo tempo é maravilhoso e é gratificante. Tem a salinha que você pode ir lá. Hoje eu vou aqui, ó, limpar os brinquedos. É uma semente. Você está fazendo bem para as crianças. Eu queria ajudar a limpar a igreja. Tem vaga, muita vaga. Tem muita. A obreira Fabiana, às vezes, posta que está vindo limpar a igreja com alegria. Pode acompanhar ela. Não é, Fabiana? Amém. Mas muitas das vezes a gente quer só fazer o quê? Vestir a beca do coral. É algo, e aí a gente tem que olhar o nosso coração. A gente não pode fazer só o que os outros estão fazendo. A gente tem que fazer atos de bondade, que é para Deus ver, para Deus reconhecer. E a gente não pode ficar parado. Porque se você esperar o momento certo, você nunca vai fazer. Se você esperar estar 100% liberto, isso já aconteceu com alguém aqui? 100% liberto para fazer, você nunca vai fazer, porque a gente está sempre buscando a libertação e a transformação. Perfeito é o Pai. E aí a gente precisa refletir, porque tem sementes, eu tenho certeza que tem sementes que seguram muita vida aqui, que foi plantada lá atrás. Semente que foi semeada lá atrás, que segura a vida de muita gente hoje. E aí você parou de plantar. E aí você precisa voltar. Deus está te chamando. Volta. Abre os seus olhos. Você não pode se esconder desses princípios. Eu quero te abençoar. Eu quero abrir a porta para você. Só que Ele não vai fazer isso sozinho. Precisa de um esforço nisso. Precisa de um deixar. Você precisa deixar. E aí para de olhar o tempo, para de olhar o vento, para de achar, isso aqui não é perfeito, perfeito não vai ser, gente. A gente vai se aperfeiçoando e tem coisa que vem na vida da gente que dá vontade de sair correndo. Eu acho que tem mais ou menos o quê? Um mês que a pastora aqui chegou lá em casa com um monte de trem, eu falei assim, não vou receber. Desce que tá aqui, não vou. Desce, Priscila, que Deus está falando, tá aqui, não vou. É sério, gente. Não é fácil, não. Os trem cabulosos. Eu falei, não quero, não. E aí eu falei assim, não, quero sim. Porque se hoje eu estou de pé, foi porque eu não voltei atrás e eu continuei plantando. E tem semente que eu plantei lá atrás que me seguram até hoje. Não vai ser agora que eu vou correr. Se Deus está me chamando, capacidade Ele vai me dar. Não sei. E ainda falo, não sei fazer isso. Para, sabe? Não sei, não sei, não sei. É muito difícil, gente. Porque não é coisa que dá para todo mundo ver. É coisa que eu tenho que fazer no particular. E não é coisa fácil. É coisa muito complicada. E às vezes a gente fala assim, mas eu não sei como que eu vou fazer. Mas se Deus está te dando a palavra, recebe ela. Recebe com o coração aberto. Porque Ele vai te capacitar. Se Deus dizer assim, Amanda, traz a palavra, está te dando uma oportunidade. Não diga não. Ele vai te capacitar. Se for, não vai. Fácil não é. Mas vá. Amém? Existem pessoas que passam por necessidades, né, no futuro, porque não plantaram na época que era para plantar. Na época que era para se lançar diante de Deus, para fazer, não conseguiram, ficaram presas no tempo. Ficaram olhando para as nuvens. E aí, não tem uma boa colheita.
precisam recomeçar a plantar. E ao passo que se elas tivessem começado a plantar antes, hoje elas estariam colhendo coisas maravilhosas que o Senhor reservou. E tem pessoas que choraram, né, no passado, escamaram, subiram um monte, só para ilustrar. E hoje conseguem colher coisas que Deus reservou para a vida delas. O Salmo 126 diz assim, ó, eu gosto muito desse salmo. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes. A palavra é verdadeira. Então, se você está chorando, está difícil, não se prende na dificuldade do agora. Deus tem alegria para você amanhã. Ele tem renovo. Ele desce com renovo para as nossas vidas. Então não fique olhando para o tempo, nem para o momento, porque se a gente olhar para essas coisas adversas, se a gente olhar para as pessoas, a gente não consegue prosseguir, a gente não consegue expandir o projeto de Deus. Eu digo uma coisa para vocês. Antes, não era fácil fazer um retiro. Eu acho que eu demorava mais de uma semana para me recuperar, né, Alex? Alex sabe. Tem o quê? Uns 10 anos, mais de 10 anos, não é, obreira do CELI? E tem um retiro? Eu acho que tem mais de uns 12 anos que a gente faz retiro. E o retiro antes, não era aqui em Jacaraíba, era longe. Então a gente tinha que levar tudo, não tinha nada perto. Era muito dificultoso. A gente levava de tudo dentro da Kombi da Nilza. E não era fácil, gente. A gente chegava lá, e um reclamava daqui, e um chorava de lá. E se você olhasse para aquilo, você falava assim, não preciso fazer isso. Vou fazer não. Era muito difícil. E quem organiza vem tudo em cima da pessoa. E era assim, por um grande tempo, era eu, o Alex, a Débora, meu obreiro do CELI, né? A Ziele, sempre ajudou muito. Os meninos, né? A Karina, a Lúcia. Mas assim, era só um grupo pequeno. Para tanta coisa. A Claudinha. Era um grupo muito pequeno. Para muita coisa. E era um grupo que era muito retalhado. Porque Satanás, ele odeia que a gente saia, se retire. Ele quer o quê? Que a gente fique solto por aí, que os adolescentes fiquem soltos aí para as festas de carnaval. Para quê? Para ele fazer a doença. Para o objetivo dele ser cumprido. Vem para matar, para roubar, para destruir. Quanta destruição a gente vê por aí no carnaval? E é um tempo que a gente sai para buscar a Deus. É um tempo que a gente sai para comunhão. E Satanás, ele odeia isso. E por muito tempo eu penei de verdade. Pena até hoje. Dá vontade, esse ano, eu falei, não vai ter retiro. Eu falei para a Cris. Não tem lugar, não vai ter retiro. Ela falou, aí eu fui pensando, não tem como não ter, eu mesma, né? Voltei, mas não tem como. Mesmo que a gente faça diferente, tem. Porque você pensa nesses meninos mais novos. A gente não pensa só na gente que é mais velho, não, mas os mais novos. E aqueles que estão em dúvida, porque fica uma atmosfera demoníaca, gente, solta. É espiritual, é coisa espiritual. E aí Deus, ele vem agregando os ajudadores. Deus, ele vem agregando. Hoje tem o obreiro Lex, tem o obreiro Vanusa, que ajuda muito. Julival sempre ajuda, né? Então tem aqueles que vão agregando nesse trabalho. E eu tenho certeza que o Senhor, ele vai sustentar essas pessoas que estão ali doando. Vai sustentar as pessoas que estão lá na cozinha. Deus, ele está olhando para isso. Mas se fosse olhar, alguém ia querer fazer alguma coisa no retiro? Não ia. Mas vale a pena plantar. Vale a pena plantar e a gente vai vendo a mudança na vida de Cristo.
Amém? Então não fique olhando nem para as pessoas, não olhe para as circunstâncias, não olhe se alguém falou que você canta mal, que você fala mal, que você prega mal, que você não consegue entender o que você fala, porque Satanás ele levanta pessoas para destruir a nossa plantação. Então a gente tem que ter foco em Deus, não olhe para isso. Olha para aquilo que Ele tem dado para você plantar. E plante com o coração aberto, porque a recompensa, ela é certa. A palavra nos ensina que devemos. Isso é a palavra de Deus em Eclesiastes. Pela manhã, semeia a tua semente, e à tarde não retenhas a tua mão, pois tu não sabes qual das duas prosperará. Se é esta ou aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Ou seja, eu posso me dar ao luxo de parar de semear? Não. Eu tenho que semear de manhã e de tarde, porque eu não sei qual que vai ser boa, qual que vai dar bom fruto. Mas eu tenho certeza que não vai. Né? E aí a gente segue. Você só colhe o que foi plantado. Né? E aí a gente volta. Não vos enganeis. De Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Quem semeia da carne colherá. Mas quem semeia do Espírito se fará a vida eterna. Nós queremos, nosso foco é a vida eterna. Nosso foco é a salvação. Quando perguntarem para você, qual é o seu foco? O meu foco é a salvação. Eu preciso ser salvo. Eu preciso que a minha alma salve. Né? E tem que ficar latente dentro de você. Não tem como eu semear milho, colher feijão. Não tem como eu semear a discórdia e colher a paz. Se eu quero a paz, eu preciso semear a paz. Também não fique temendo, né? Às vezes a gente se perde olhando para que o outro está semeando. Meu Deus, olha o que fulano está fazendo. Isso é ele, Deus. A gente não pode ficar se metendo na vida de quem escolheu colher. A gente tem que falar, a palavra de Deus, isso está errado. Isso aqui não está certo. E nem ficar triste. Porque muitas das vezes a gente se aborrece. Mas está colhendo, olha o que está fazendo para mim. Olha, eu estou sendo injustiçado. E por esse sentimento a gente perde o que Deus tem para as nossas vidas. Mas a palavra de Deus, ela tem algo a dizer sobre isso em Oséias, porque semeiam vento e hão de colher por turbilhão. Deixa Deus lidar, deixa Deus agir, porque se a gente quiser agir, se a gente quiser lidar, nós vamos perder a nossa semente. Nós vamos perder o que de bom a gente tem que fazer com Deus. Nós não podemos nos perder. Nós temos que seguir. A plantação, ela é um estilo de vida. A colheita, ela é proporcional ao seu plantio, né? Então, como que tem que ser a minha vida? A plantação tem que ser um estilo de vida. Muito aqui na igreja a gente vive a fé da techuvá. Da techuvá, a gente fala. Tudo que você fizer é potencializado 7 vezes mais. Só que a techuvá, ela tem que ser o nosso estilo de vida. Eu não posso ser boa quando eu falo só na techuvá. Fala, mas me ajuda aqui. Tá bom, deixa eu ver se está na techuvá. Passou a techuvá, eu já posso dizer não. Não, gente. Isso tem que ser um estilo de vida. A palavra diz que nós não podemos cansar de fazer o bem, porque a seu tempo nós vamos colher. E nós não podemos perder isso de vista. A seu tempo você vai colher tudo aquilo que o Senhor reservou para você. Então não esmoreça. Não perca o foco. Não perca. Não perca, não perca, não perca.
Aquele que semeia pouco, pouco colherá. Quem eu quero ser? O que semeia pouco, vou colher pouco. Se eu semear muito, eu vou colher muito. Eu vou colher com abundância. Né? E nós temos que saber quem dá o crescimento da nossa semente é Deus. Porque tem gente que é assim. Planta e fala assim, plantei, amanhã eu vou colher. Não é assim. O tempo está nas mãos de Deus. Há tempo de plantar. A palavra declara. E há tempo de colher. E nós temos que perseverar. Nós temos que ter perseverança. E nós temos que entender os tipos, né, de semente. Você sabia que palavras, elas são sementes? A maneira pela qual você chama o seu filho é uma semente. A maneira pela qual você se refere a alguém é uma semente. E nós temos que tomar cuidado com essas coisas. Oferta, dízimos, são sementes. E sementes poderosas. O tempo, o seu tempo é uma semente. O tempo de estarmos na casa de Deus é uma semente. Agora, no final do ano, que intensifica os ensaios, quem vem procurar, gente, o ensaio é um tempo de louvor e adoração a Deus. E o tempo que a gente está ensaiando, a gente tem que estar ligado em Deus. Tudo que a gente fizer na casa de Deus, você não pode fazer de qualquer forma, porque é uma semente. E muitas das vezes as pessoas se perdem por... até fazem muito. Fazem muito, não dão muito. Mas se perde porque suja o coração e corrompe a semente. Lidar com as coisas de Deus é muito sério. É muito, 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 muito sério. Você não pode fazer as coisas de qualquer forma. Tudo que você fizer para Deus, você tem que ser movido pela fé e pelo amor. Você não pode ser feito de qualquer jeito. E se não for feito dessa forma, é pecado. E aí você está corrompendo a sua semente. Se a sua oferta, se o seu dízimo não expressar honra a Deus, né? De que valia vai ter a gente ter? Por isso que é muito importante o momento das ofertas, o momento do dízimo. Nós temos que ofertar guiados pelo Espírito Santo de Deus. Na hora que você estiver tirando o seu dízimo, você tem que ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. E aí a gente pensa na oferta de Ananias e Safira. Foi com uma boa motivação? A pastora pregou recente sobre isso. Não. E o que aconteceu? Plantaram uma péssima semente que atraiu a condenação e a morte. A mesma coisa aconteceu com Caim. A motivação da oferta de Caim estava totalmente errada. E aí a gente precisa pensar qual está sendo a motivação da sua oferta. Será que é barganha? O Bernardino falou sobre isso na terça-feira. Então, peraí, eu preciso, vou fazer da forma mecânica, vou barganhar aqui com Deus, e aí essa situação ela vai ser transformada. Não é assim. É errado. Está errado. A sua oferta, grave isso, tem que expressar honra a Deus. Louvor ao nome do Senhor. Seu coração tem que estar voltado para Ele. Né? A palavra ela diz que Deus ama a quem dá de qualquer jeito. A quem dá porque foi mandado. Não. Deus ama a quem dá com alegria. E aí, muito cuidado quando você faz um voto de Deus. Se for movido por alguém, não faça. Não faça. Faça se aquela palavra falou dentro de você. Porque aí o nome do Senhor vai ser honrado. E a sua oferta vai chegar lá no céu. E ela vai produzir colheita da sua vida. Amém? Persevere, né?
Sempre persevere. Entenda que a colheita, ela não é instantânea. Muitos perdem a colheita da sua vida financeira porque acham que é instantâneo. Não é instantâneo. Não é assim que acontece. A gente não pode manipular a Deus, né? Não é assim nem quando a gente planta tomate. Eu lembro que quando eu levava as crianças na escola para fazer, né, plantar a horta, eles achavam que na tarde já tinha tudo crescido assim. E não era assim. Eu levava eles todo dia. Vamos lá ver. E aí eles plantavam, regavam, mas não tem nada. Mas eu não estou vendo. Está escondido aí ainda? Falei, tá guardado ainda, porque ela precisa de receber o quê? Água. Ao seu tempo ela vai crescer. E aí, às vezes, passava um final de semana e saía um brotinho. Nossa, aquilo era uma alegria. E com Deus é da mesma forma. A gente planta e ela tem o seu tempo de crescimento. Não é de uma hora para outra. Tem que esperar. Né? E nesse meio tempo, você não pode desanimar. Você tem que continuar plantando. Porque aí, no tempo certo, as vitórias vão chegar. Amém? Então, que você venha entender nessa noite, né? Eu preciso ter boas sementes. E aí a gente precisa também refletir algo. Tem gente que fala assim, eu ofertei. Mas aí, não sei por que a minha vida financeira está dessa forma. Eu sou extremista fiel, eu oferto com regularidade. E aí você pergunta assim, mas Deus é um Deus fiel. Da fidelidade de Deus, eu não duvido. Agora, da nossa, a gente tem sempre duvidar. Nós somos falhos. E aí, eu queria convidar você a refletir, né? A gente chega para a pessoa, vamos refletir. O que desanimou? Alguma coisa desanimou. Mas eu não sei. Vamos pensar. E aí você vai, para, a gente vai voltando com a pessoa, né? E aí você pensa assim, bom, teve plantação negativa aí. Será que você reteve os dízimos? Será que você sonega imposto? Isso é pecado, gente. Tudo traz condenação, tá? Não sonega, não. Será que você rouba? Mas não rouba assim, né? Vou lá, furtei alguém. Mas rouba, se apropria daquilo que não é seu indevidamente, né? Age com desonestidade. Você é desonesto? Você compra, não paga, lesa alguém? Alguma coisa está disponível e a gente precisa estar voltando aonde fiz uma péssima plantação. E aí Deus ele vai mostrando isso para a gente. E Ele vai libertando as nossas vidas. Amém? Amém. Então, que você venha refletir. Como a gente falou no domingo, né? Não basta apenas eu seguir um ritual. Não basta apenas eu agir, estou agindo aqui certo. Não. Você tem que optar dentro do seu coração. Tem que ter desejo de fazer o certo. Dentro do seu coração, tem que haver um desejo de plantar. Eu achei tão bonitinho. Como que pode, né? Assim, Deus, ele é perfeito. Teve um culto que a mesa de som ficou sem ninguém aqui na igreja. E ficou eu e o obreiro de DI, bolas. Meu Deus, está desregulado aqui, está desregulado ali. E, eu entendo zero. Mas assim, a gente pegando e olhando, a gente vai e tenta, né? E nós passamos um sufoco e tudo. E aí o Arthur, depois do final do culto, falou bem assim, pastor, Priscila, deixa eu falar uma coisa para a senhora. Assim, eu vi que tem necessidade de ter mais alguém aqui na mesa. E eu gostaria de fazer parte. Ô, gente, aquilo no meu coração encheu de alegria. Nasceu o desejo dele de fazer algo. Isso é muito lindo. Não é? Tá vendo? Ele viu uma oportunidade de plantação.
Não é porque ele queira mexer em mesa. Não sei se para ele eu acho que seria mais interessante cantar, né? Dançar. Mas não, ele viu que a mesa de som ela tem algo que pode melhorar, ele está à disposição. É isso. Ele está à disposição para plantar. Ele está à disposição para servir. Amém? E nós temos que ter isso no nosso coração. Essa disposição em fazer algo para Deus. Em plantar coisas boas para o Senhor. Né? E se nós tivermos colheitas ruins, pedir a Deus misericórdia, porque Ele nos dá força para passar. Esse tempo de colheita ruim, ele chega ao fim, e o tempo da colheita boa, ela vai chegar. Amém? Pode se colocar de pé nesse momento. Nós falamos sobre isso no domingo, continuamos falando sobre isso hoje, porque é muito importante. Se você quiser ter uma vida abençoada, se você quiser ter um ano abençoado, você tem que entender que você não pode deslizar em princípios. Aquilo que a palavra de Deus estabelece como princípios. Porque o princípio que você deslizar, esse princípio vai fazer você fracassar. Então, o Senhor está dizendo, nós temos que ter amor em plantar o Senhor. Nós temos que plantar coisas boas para colhermos coisas boas. E o Senhor tem nos dado a oportunidade de hoje, a começar hoje, a pedir perdão ao Senhor por todas as vezes que nós julgamos, que nós apontamos, que nós não estendemos a mão para ajudar, todas as vezes que nós tivemos a oportunidade de ajudar alguém e nós não ajudamos, todas as vezes que nós tivemos a oportunidade de fazer algo e pela nossa preguiça nós deixamos essa semente passar. Que você venha pedir perdão a Deus por isso e que venha pedir mais oportunidades. Há muita coisa que você pode fazer para Deus, há muita coisa que você pode fazer dentro da sua casa, há muita coisa que você pode fazer dentro do seu trabalho, há muita coisa que você pode fazer andando no calçadão na praia. Você pode ajudar, você pode abençoar, você pode orar, você pode clamar a Deus por alguém. Não fique pedindo só por você, plante por alguém também em oração. Tem gente que precisa do seu clamor, tem gente que precisa da sua oração. Então peça ao Senhor misericórdia por todas as plantações ruins que você fez. Força para que você venha fazer essa colheita. E força para que você venha plantar corretamente. E que você venha falar com o Senhor. O que você quer plantar em 2024? Nós temos que começar a apresentar diante de Deus os nossos projetos agora. Fala, Senhor, eu não aceito entrar em 2024 sem perdoar essa pessoa aqui. Eu não aceito entrar em 2024 preso. E quando nós não perdoamos, nós estamos presos àquela pessoa. E aí a nossa vida ela não vai além. Então que você escolha perdoar. Mas perdão não é uma coisa fácil. Não é. O amor do Senhor tem que encher o seu coração. O Espírito Santo de Deus tem que encher a sua vida. Encher com poder, encher com graça. E que você venha pedir para Ele nesse momento: enche a minha vida, enche-me, Senhor. Enche a minha vida, enche-me. Porque uma pessoa que não é cheia do Espírito Santo, ela não consegue praticar boas obras. Uma pessoa que não é cheia do Espírito Santo, ela não consegue, gente, praticar o que Jesus mandou. É impossível. É muito difícil. É muito difícil. Não acho que é fácil. É muito difícil. Pede a Ele para te encher nesse momento. Peça a Ele nesse momento. Ore. Vai pedindo a Ele. Espírito, enche a minha vida. Espírito
esta verdade venha ficar latente dentro do nosso ser. Meu Deus, que nós, meu Pai, não venhamos mais infringir nenhum princípio da tua palavra de Deus, que nós possamos compreender e possamos, meu Deus, ter força em ti para agir diferente. Meu Deus, em nome de Jesus, nós queremos, ó Pai, confessar ao Senhor nesse momento todas as vezes que nós procrastinamos, meu Deus, a tua palavra, que nós procrastinamos o teu chamado. O Senhor chama, o Senhor mostra, o Senhor move, e nós, meu Pai, não movemos uma barra em direção ao Senhor. Nós ficamos, meu Deus, presos em nós mesmos, presos, meu Pai, nas nossas transgressões, presos, meu Deus, nos nossos pecados de estimação. Tem de misericórdia das nossas vidas. Nós clamamos a Ti nesta noite, misericórdia, meu Pai, das nossas vidas. Nós precisamos, meu Pai, ter boa plantação, para, meu Pai, que os nossos filhos também tenham uma boa plantação, para que a nossa vida, meu Pai, exalte o Teu nome, meu Pai, dê graças ao Teu nome, para que as pessoas se rendam, vendo, meu Pai, o agir do Senhor nas nossas vidas, vendo, meu Pai, que Tu és o Deus que faz, aquele, meu Deus, que se aliancia ao Senhor, o Senhor faz. Nós temos essa certeza, e nós queremos, meu Pai, apresentar ao Senhor, apresentamos diante de Ti. São, meu Pai, últimos dias de 2023. Nós queremos apresentar o nosso nome ao Senhor. Todas as vezes que colhemos coisas ruins, que plantamos coisas ruins, todas as vezes que procrastinamos, meu Pai, aquilo que o Senhor tem nos chamado, todas as vezes que o Senhor nos deu a oportunidade de fazermos algo para o Senhor e fizemos de qualquer jeito, participamos, meu Pai, de campanhas de qualquer jeito, participamos, meu Deus, do momento da ceia de qualquer jeito, participamos, meu Pai, no momento de ofertar e de dizimar de qualquer jeito. Ó Deus, misericórdia, tem misericórdia de nós, misericórdia das nossas vidas, misericórdia nós pedimos ao Senhor também, que visite as áreas, meu Pai, que estão, meu Pai, cercadas, áreas que Satanás cercou, dizendo, meu Pai, que é dele, mas nessa noite nós nos levantamos em Ti, e estamos, meu Pai, declarando diante do Senhor, que a nossa vida pertence ao Senhor, tudo que é nosso pertence a Ti, tudo que é ligado à minha vida pertence ao Senhor. Eu quero que o Senhor visite, meu Pai, nesse momento, tudo que é ligado a mim, e que o Senhor, meu Pai, nesta noite, venha arrancar os domínios que foram estabelecidos pelas trevas. O Senhor venha fazer cair por terra, em nome do Senhor Jesus. Libera a nossa mente, libera o nosso coração, para que possamos amar a Tua palavra, para que possamos render cada vez mais e mais a Tua palavra, a Tua voz, em nome do Senhor Jesus. Eu queria convidar você que está fazendo a campanha do salmo, você que está começando, ou você que está ensinando, eu queria convidar quem estiver terminando a campanha, vem aqui na frente, ou começando uma campanha nova, que você venha vir aqui na frente, que a obreira Cláudia ela vai estar apresentando a sua campanha a Deus, vai estar apresentando a sua vida a Deus. E você que recebeu o seu salmo, eu queria convidar você a ir dele para o alto. É um ato de fé nesse momento. Nós vamos consagrar este elemento a Deus. E nós vamos pedir que Ele venha colocar a força dEle. Que aonde esse elemento for colocado, a presença de Deus, ela venha a ser estabelecida. E aquilo que estiver bagunçado, aquilo que estiver fora dos domínios do Senhor, aquilo que Satanás disse que é dele, que tomou posse, que quando for colocado o poder de Deus seja liberado. E o Senhor venha reinar, a presença de Deus venha reinar, e toda força opressora venha bater em retirada, em nome de Jesus. Visita a fé do Teu povo, visita o coração do Teu povo, abençoa a vida de cada um, abençoa a fé de cada um. Meu Deus, eu quero pedir ao Senhor
Amém. Ele venha guardar a sua caminhada, que Ele venha te levar em paz e segurança para a sua casa, que Ele venha te fortalecer e que Ele venha livrar a sua vida de todo homem mau, de toda força negativa, opressora, que venha passar longe de você e que Ele venha te preparar para o culto do domingo, campanha da virada, que Ele venha tocar na sua vida, que você em casa separe um tempo, leia o versículo Isaías, capítulo 52, versículo 1, 2 e 3. É aquilo que o Senhor reservou para vocês em 2024.